Então, o ano passado, eu senti necessidade de falar sobre felicidade. Eu, como muitos brasileiros, estávamos deprimidos, estávamos passando mal, estávamos em crise, estávamos no meio de tanto ódio, tanta violência, tanta polarização. Eu falei, está na hora de eu falar de felicidade. E há 30 anos eu pesquiso felicidade. Eu tenho uma pesquisa enorme com 5.000 pessoas de 18 a 98 anos. E aí eu fui atrás do que elas me ensinaram, porque, apesar das crises, apesar da violência, apesar de tudo que nós estamos vivendo, algumas pessoas encontram saídas para o seu cotidiano. Não é que elas vivem alegrinhas, alienadas, mas elas encontram como viver bem. E essas respostas eu encontrei, normalmente, em pessoas mais velhas. Porque você sabe que, desde 2005, eu pesquiso homens e mulheres de mais de 50 anos, 60, 70, 80. Mas, em 2015, eu comecei a pesquisar só os que têm mais de 90. De 90 a 100 anos. E essas pessoas me ensinam todos os dias, porque eu convivo com elas todos os dias, a viver bem. Elas me ensinaram. E elas não são alienadas, mas dá para a gente construir na nossa própria vida caminhos mais livres e mais felizes. É isso. E nessa pesquisa, gente, vale dizer que uma das descobertas da Miriam, ela é muito interessante. É como se a gente vivesse um U. Os mais jovens são tão felizes quanto os mais velhos. E quem está aqui no meio está numa transição, né, Miriam? É a curva da felicidade. E isso não só na minha pesquisa. Pesquisas no mundo inteiro, com 80 países, inclusive o Brasil, 2 milhões de pessoas descobriram essa curva. E essa curva é o seguinte, você começa a vida muito feliz, vai recebendo não, vai tendo que provar muita coisa, vai tendo que estudar, vai tendo espinha, vai tendo que namorar, vai ter que casar, vai ter que trabalhar, não tem emprego, vai ter primeiro filho, Miriam, aí tá vai ter da filho, tela. aí eu vou sumir porque o fundo do poço chega em todos os países entre 40 e 50 anos. E aí, os pesquisadores, e eu também, na minha pesquisa, descobri uma coisa maravilhosa. Depois dos 50, a curva que estava lá no fundo do poço começa a subir. E as pessoas chegam aqui aos 75 anos tão felizes quanto as crianças mais jovens. Porque essa é a questão. Porque eles descobrem que o tempo é o principal capital, a principal riqueza. Não pode mais desperdiçar tempo com bobagens, com ninharias, com mesquinharias. Tem que saborear o tempo. Segundo, as mulheres, principalmente, aprendem a dizer não, coisa que é muito difícil para as mulheres. Não, não tenho mais tempo. Não quero mais conviver com essa pessoa que é uma vampira emocional. Não quero ir nessa festa de salto alto, porque eu não gosto. Não. E elas fazem, principalmente as mulheres, uma faxina existencial. E tiram da vida aquelas vampiras que só sugam, criticam e fazem as pessoas se sentirem mal. E, por fim, que é a coisa mais bonita, que eu acho que a gente tem que valorizar no envelhecimento, as mulheres de mais de 60 anos dizem categoricamente para mim: nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma. É o melhor momento de toda a minha vida. Então, a pergunta que fica é: por que nós, brasileiras, temos tanto medo de envelhecer, se pode ser o melhor momento de nossas vidas? Agora, tem uma perguntinha nessa pesquisa da Miriam. Ela pergunta para as mulheres né, o que elas têm mais inveja, por exemplo, dos homens. E perguntou para os homens do que eles têm mais inveja das mulheres. Gente, as respostas são muito diferentes. São maravilhosas, né? Eu vou porque contar. Eu gosto muito, porque mostra muito a posição também das mulheres. Porque eu pergunto até para mulheres bem jovens, de 18 anos, o que elas mais invejam nos homens. E elas dizem categoricamente: liberdade. Liberdade com o corpo, liberdade sexual, liberdade de ir e vir, liberdade
de rir e de brincar, liberdade. E também, elas dizem, em segundo lugar, liberdade de fazer xixi em pé, que é uma forma de liberdade. E eu pergunto para os homens de todas as idades o que eles mais invejam nas mulheres. E eles respondem simplesmente, nada. Olha só, gente. Nada. Isso desvendou todo E é como por quê? a estrutura Porque da sociedade. eles enxergam como nós enxergamos que nós não temos a liberdade que nós tanto desejamos. Apesar de todas as mudanças, as mulheres não são tão livres como os homens são. Então, por isso eles não invejam, porque a liberdade é o que as mulheres mais querem. Mas tem uma forma, que a Angelina estava falando, e eu acho que tem uma forma muito bacana da gente continuar convivendo com as pessoas e respeitando a opinião delas, mas sendo nós mesmas. Sim. E isso eu aprendi com as mulheres de mais de 50, que é... Algumas tatuam um botãozinho aqui, tá? E eu estou pensando seriamente em tatuar o meu. E é o seguinte, a pessoa fala para você, você não pode mais ir à praia de biquíni porque você é uma velha ridícula. Você... Aperta o botãozinho, eu vou ter que falar, porque são as minhas pesquisadas que falam. Aperta o botãozinho do foda-se, sorri e vive a sua vida. Não é algo agressivo, é lembrar que você é livre para você ser você mesma. Você é uma velha sem noção porque gosta de usar mini saia. Adorei esse sorriso. Ou então você é uma coroa piriguete porque dá beijo na boca do seu namorado, do seu marido. Se você assume como uma atitude lúdica e libertária que o mais importante é ser você mesma, em todas as fases da vida, é só ligar o botãozinho e não ligar para os preconceitos, para os rótulos e para os estigmas. Então, brincar e rir e não se preocupar tanto com o que os outros pensam é uma forma de ligar o botãozinho do foda-se, não precisa falar palavrão, e viver a vida do seu jeitinho. E você não precisa agredir ninguém. Isso que eu queria explicar, porque às vezes as pessoas acham que é uma agressão. Não é. É uma libertação. E é uma forma de brincadeira com você mesma. Porque, aliás, Cátia e Angelina, às vezes nós mesmas é que precisamos ligar o botão para a gente. Porque, não vou para a praia porque estou gorda, estou flácida. Foda-se. Vamos para a praia, vamos rir, vamos apanhar sol. Porque nós mesmas internalizamos preconceitos e estigmas. Miriam, até que você estava falando do botãozinho, dessa expressão, né? A gente que tá vendo os livros que estão sendo lançados, essa expressão está muito em voga. Eu acho que você até contou em uma das suas entrevistas sobre esse fato, que o pessoal ficou falando, vai colocar isso no título, vai achar que está surfando na modinha. Isso. Foi uma preocupação e até agora é uma preocupação, por 2 motivos. Eu queria colocar o título do que as mulheres que eu pesquiso mais falam. E elas falam de liberdade, e falam felicidade, e falam que, para conquistar liberdade e felicidade, precisa ligar o botão do foda-se. Quando eu entreguei o livro para a editora, só tinha um livro com esse título. E a editora falou, não, vamos colocar, porque é o que as mulheres falam, é o que elas querem ouvir, é uma libertação para as mulheres. Depois que eu entreguei, surgiram outros novos livros. Primeiro, porque eu acho que faz parte do espírito da época querer se libertar. E é um espírito também libertário e lúdico, porque é uma forma de brincar com os nossos medos e preconceitos. E a segunda coisa é que eu queria que as pessoas entendessem que não é algo agressivo, violento. E aí eu quero lembrar de Leila Diniz. Porque Leila Diniz, eu estudei na minha tese de doutorado, morreu muito jovem, com 27 anos, em 1972, e a Leila falava assim, vírgula, palavrão, ponto, e era uma coisa lúdica, libertária. Então, para as pessoas não acharem que é para ficar falando palavrão como uma agressão, não é um palavrão, é uma libertação. E aí, para ser coerente com as minhas pesquisadas, eu não podia mudar o título. Então... E você apertou o botãozinho também para o que os outros vão pensar. Aí tá eu tive que apertar o meu botão e sim. ser coerente com as minhas pesquisadas que acham fundamental
falar da libertação do botão do foda-se. Legal. A Miriam Goldenberg também fala uma outra coisa no livro que eu achei tão interessante, é como as amigas são importantes para as mulheres, como isso vai fazer diferença na vida, que é como se entendessem melhor. Eu até queria que você falasse um pouquinho disso, Cátia, isso Miriam. é muito importante. Eu fiz um TED com o título A Invenção de uma Bela Velhice, que está no YouTube e viralizou. Tem 1.070.000 visualizações. E por que ele viralizou? Entre as mulheres. As amigas enviaram para o WhatsApp, para o Facebook, para as amigas. Porque quando eu pergunto, quem cuida de você ou quem vai cuidar de você na velhice? Eu mesma e as minhas amigas. São as minhas amigas que conversam, que me levam ao médico, que vão passear, que vão ao teatro, que vão ao cinema, que vamos viajar. A coisa mais, eu até falo, a melhor rima para a felicidade para as mulheres é amizade que vem junto com liberdade. A amiga é a irmã escolhida. É alguém que você escolhe para estar com você. E são as amigas que cuidam. São as amigas que estão junto. E as mulheres falam muito mais das amigas do que dos maridos, dos filhos e dos netos. E os homens não. Eu pergunto, quem vai cuidar de você na velhice? Os homens falam, minha esposa, minhas filhas e minhas netas. Pouquíssimos homens falam dos amigos, porque eles também é um ganho para eles, porque eles trabalharam a vida inteira, quando eles envelhecem, eles querem ir para casa e serem cuidados pela família. E as mulheres que cuidaram a vida inteira de todo mundo e cuidam, elas querem liberdade e amizade. Miriam Goldenberg, levanta o seu livro aí, mostra o título, né? Com bastante liberdade, felicidade. A Miriam Goldenberg falou disso tudo com a gente e ela tem razão, pessoal. Ela tem esse TED mesmo, para quem quiser assistir no YouTube. Eu digo que vale a pena, são só 10 minutinhos que podem fazer muita diferença depois nas suas horas do dia. Para viver bem e envelhecer bem, tem que ter projetos de vida. Tem que ter projetos. A vida tem que ter um significado, tem que ter um motivo para sair da cama de manhã. Agora que eu estou pesquisando os de mais de 90, eles têm alegria de viver porque eles têm projetos. Ou vão tocar piano, vão escrever seu romance, ou vão para o supermercado, ou vão encontrar as amigas e os amigos. Isso é Mas fundamental. tem que ter projeto, a vida tem que ter significado. E eu acho que isso vale para os mais velhos e vale para os mais jovens. Que, aliás, o exemplo está aqui. Projetos, né, Pedro? Porque tem que ter... Não precisa ser um projeto mirabolante, mas algo que dê alegria, que dê vontade de viver. E isso a gente tem que construir. Não vem assim, não baixa um santo e fala, o teu projeto é esse. Nós construímos os nossos projetos. E é isso que faz a gente viver bem e envelhecer melhor, né? Vamos ver aqui as mensagens que estão chegando para a gente. A Terezinha Mangueira, de Teresópolis, aqui do Rio, disse... Ah, Miriam Goldenberg, que maravilha ouvi-la falar de gente e fala como ninguém. Parabéns sem censura. Obrigada, amei. E liga o botãozinho. Falando em botãozinho aí, ó, Elaine de Saquarema falou que amou o botãozinho colocou asteriscos. Pode falar, né? Botãozinho Pode. do foda-se. Vou usar isso a partir de hoje. Acho que assim serei mais feliz. A pior coisa para nossa felicidade é a comparação. E nós vivemos numa sociedade que se compara. As curtidas, a magreza, o sucesso, o marido, as férias e as redes alimentam essa sensação de fracasso. Todo mundo viajando, todo mundo fora e eu aqui trabalhando. Então, pode começar agora como? Não se compara. E pensa, eu tenho uma amiga que diz, se você pensar que, no fundo, todo mundo sofre, o que você está sofrendo ou alguma coisa diferente, você sofre menos. E a juventude está sofrendo porque está se comparando demais. Então, mas não é você. Todo mundo está se comparando. Por isso... Se você souber que todo mundo está fazendo isso... Você só é um no meio de todos, você sofre um pouquinho menos. Eu também sou professora, né, da UFRJ, e muitos alunos meus se tornam e se tornaram meus melhores amigos. Hoje, como eu sou professora
há 30 anos, eu tenho já alunos que, né, que estão com quase 50 anos e que são meus amigos. E tenho alunos jovens, meus amigos. Mas o que é mais gostoso, que eu aprendo muito com os meus alunos. Exatamente. O Então, tempo todo. O tempo Isso todo. é ótimo. Uma coisa que eu aprendi, que agora eu uso muito, é o "tamo juntos". Estamos juntos, estamos juntos. Eu sinto isso, porque nós estamos juntos. Se tem muita coisa vindo de ruim, de negativo, de violento, de ódio, tem muita gente bacana fazendo coisas bacanas em Exatamente. todas as idades. E eu, agora, como eu tenho que priorizar muito meu tempo, eu amo ficar com as pessoas de mais de 90 anos. Ah, é o outro Olha, lado Porque dessa história. são as pessoas que são mais gratas, que mais têm alegria de viver, que elas dizem, poxa, eu já perdi tanta gente, eu estou vivo, estou caminhando, tenho amigos, tem pessoas Exato. que gostam de mim, que me escutam, que me respeitam. Elas saboreiam. Eu tenho um amigo querido, não sei se ele está assistindo, Guedes, ele tem 96 anos. A gente vai comer uma linguicinha, tomar um chopinho, ele adora, ele saboreia. Eu aprendo a saborear a vida com os meus amigos de mais de 90 anos. Isso me ensinou, é o último capítulo do meu livro, é exatamente esse. Me ensinou a ser grata, a ter gratidão por cada momento. Então, tem gente muito bacana nesse mundo, dos 18 a mais de 100. E até antes. Miriam, e falando nisso... olha, Carolzinha recebendo... pergunta pelo WhatsApp. Fernando Veloso, de Araguari, de Minas Gerais, deu boa tarde, né? E está perguntando sobre a crise de meia-idade. Ele, enquanto homem, né, o período que começamos a conviver com as perdas e termos responsabilidade de sermos cuidadores. E olha que massa que ele falou. E sim, como homem, tenho inveja de poder fazer tantas coisas ao mesmo tempo com maestria. Só que eu só acho que isso aí é uma meia-verdade, porque eu mesmo não sou do tipo que faz muita coisa ao mesmo tempo, não. Esse é um padrão. Existe, sim, crises. Eu tive a minha aos 40, tem gente que tem aos 30, tem gente que tem aos 50, tem gente que tem aos 60. E eu só posso dizer uma coisa, vai passar. Vai passar. Porque você começa a valorizar o tempo que você tem e não o que está faltando. Para de se comparar com os outros e começa a aceitar e gostar das coisas que você conquistou. Então, vamos viver nossas crises, não vou negar que elas existem, mas elas vão passar. E, lógico que existem perdas, mas existem inúmeros ganhos com a idade. A maturidade, a sabedoria, a amizade e, principalmente, a liberdade de ser você mesmo. A Solange Deserto, pelo Facebook, também dá a mensagem dela. O ter que ter, ser, fazer também é um saco. O importante é ser feliz sempre e, se não der o tempo todo, liga o botãozinho, né? Perfeito. E também eu acho que a Fernanda, a Angelina falaram bem. Não tem que. Eu acho que o que acontece quando a gente envelhece é que a gente muda o foco. A vida inteira a gente quer agradar todo mundo, cuida de todo mundo, quer ser excelente nisso, excelente nisso, quer ser magra, quer ser linda, quer ser linda. Tudo meio por o outro. E o que acontece com as mulheres que me dizem angustiadas, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para cuidar de mim, estou exausta, deprimida, insatisfeita, não aguento mais. E aí que dá o clique. Fala assim, peraí, estou com 50, 60, eu não tenho a vida inteira para desperdiçar. Muda o foco, é uma revolução. E para mudar o foco e colocar na própria vontade, não no tem que, mas na minha vontade, as coisas começam a ficar mais simples. Porque o que a gente quer e a gente precisa para ser feliz não é tanto assim. E não precisa de tanta gente, nem cuidar de tanta gente, nem agradar tanta gente. Então, quando você faz o foco na tua vontade, começa a dizer não para os outros e começa a dizer sim para você mesma, a tua vida fica muito mais simples. No livro eu conto muita coisa que eu mesma aprendi e como minha vida hoje é muito simples, muito leve e muito mais feliz. Eu não trocaria
pelos meus 20, meus 30, nem Sim. pelos meus 40 anos. É, eu sou muito mais feliz hoje do que sempre fui. Eu estudo mulheres na Alemanha e você não vê uma mulher de cabelo pintado na Alemanha. Sério? Aqui no Brasil, nós somos as maiores consumidoras do mundo de tintura, de ansiolíticos, de antidepressivo, de remédio para dormir, de remédio para emagrecer, de moderador de apetite. Porque não é só o cabelo. Existe uma pacote cobrança completo, cultural enorme em cima do corpo da mulher, principalmente. Nos outros países não é tão opressor assim. Também existe, mas não tanto. Então, o que eu acho que assim, as pessoas podem escolher e tem que escolher a partir da própria vontade. Sim. Aqui no Brasil ainda é muito difícil para as mulheres escolherem, porque elas sofrem muito mais pressão e cobrança social para serem jovens, magras, sensuais e lindas até morrer. Não dá. Mas eu acho Realmente consiga, não é? O nosso Adorei. botãozinho, não é isso? Todo mundo com esse botãozinho, não é não, Miriam Goldenberg? Muita liberdade, Com muita liberdade muita e felicidade felicidade. e muita amizade. O botãozinho para a gente ficar junto com as nossas amigas e amigos.